Boa noite a todos, boa noite. Vamos começar a nossa live, né? Tão esperada, né? Um momento tão importante para a gente compartilhar aí conhecimentos, né? Aqui dentro do centro cirúrgico, dentro do CME, então super importante. Hoje nós estamos aqui com convidados assim extremamente renomados, referências na assistência perioperatória. Oi, boa noite, pessoal, boa noite. Olha aí, o pessoal tá entrando. Essa live aqui tá imperdível, né? Hoje nós temos aí convidados extremamente importantes, né? Daqui a pouco a gente já vai entrar. Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem hoje compartilhando aí o momento de vocês conosco. Boa noite, Daniela. A Daniela já está entrando aí. Boa noite. Boa noite, Daniela. Então, hoje a gente vai estar aqui com uma live super importante, tá, pessoal? Com duas referências aí na robótica e nas entradas das grandes tecnologias aí dentro da assistência perioperatória, no centro cirúrgico, no CME, né? Então, queria apresentar aqui, eu sou a Cecília Ângelo, né? Vou estar moderando essa live hoje, faço parte da diretoria da SOBEC, coordeno aqui o Comitê Robótica da SOBEC, sou coordenadora de enfermagem no AC Camargo Cancer Center também, e hoje nós estamos aqui com dois grandes convidados aqui, que eu tenho uma honra de estar aqui, que é a Daniela Braga, Magalhães Braga, que é gestora, enfermeira gestora assistencial no Centro Cirúrgico, no Hospital Sírio-Libanês, né? E vamos trazer também daqui a pouco o Ricardo Menezes, vamos esperar ele entrar, né? Também trazendo aí o Ricardo Menezes, né, de Oliveira Menezes, que é um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, vou deixar eles se apresentarem, mas antes eu vou estar dando aqui uns recados para vocês, né, que nós estamos, pessoal, com um desconto incrível de 50% para o curso de atualização em cirurgia robótica. Então, pessoal, até 5/8 nós vamos estar com esse desconto de 50%, é um curso inteiramente online, assim, tem várias informações, várias referências, né, na cirurgia robótica, e que vai ser assim, uma biblioteca que não pode faltar dentro da nossa área de atuação, dentro do Centro Cirúrgico e do CME. Acessem o site da SOBEC e façam as suas inscrições. O curso é totalmente online. E também falar para vocês que está chegando aí o nosso 14º Simpósio Internacional de Esterilização e Controle de Infecção associada aí à assistência à saúde, né? Que vai acontecer, pessoal, de 2 a 4 de outubro, né? Temos aí combos promocionais. Quem se associar e garanta aí a sua presença no simpósio, e a gente vai estar se falando lá, conversando, compartilhando, né? A programação está incrível, está imperdível, pessoal. E além dos descontos para os grupos, se você tem aí sua equipe, seus amigos, seus colegas de trabalho que querem fazer inscrição em grupo, vão ter descontos também, tá? Pessoal, acesse o site da SOBEC para conferir todas as informações do 14º Simpósio e os valores e fazer a sua inscrição, tá? Confiram também, pessoal, todos os cursos disponíveis com inscrições abertas aí no site da SOBEC, além da promoção de 15% para a compra dos e-books da SOBEC, pessoal. Todas as informações estão no site. Os e-books da SOBEC tem que fazer parte da nossa biblioteca no Centro Cirúrgico e da CME, tá? São, assim, profissionais renomados que escreveram esse e-book com todo carinho, compartilhando experiências, guidelines, boas práticas. É uma biblioteca que não pode faltar para a gente estar consultando, tá, pessoal? Olha só, o professor Ricardo Menezes acabou de entrar, eu fiz uma breve apresentação de vocês para eles, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, tá? Hoje nós vamos estar falando também das 3 plataformas robóticas na cirurgia minimamente invasiva que estão, assim, adentrando os nossos centros cirúrgicos, né? E trazendo grandes desafios aí, né? No nosso dia a dia, fazendo uma integração com a equipe multiprofissional e trazendo aí os desafios e estruturando cada vez mais a nossa assistência perioperatória. Então, vou abrir aqui já para a Daniela e para o Ricardo se apresentarem. Fique à vontade. E aí, enquanto isso, eu vou buscando aí as perguntas que vocês
devem e podem e devem fazer. Pessoal, entrem no chat, aproveite o Ricardo e a Daniela aí para tirarem as dúvidas e trazer informações aí relevantes para nós aí no dia a dia. Ricardo, Daniela, fiquem à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da tecnologia aí no centro cirúrgico. Boa noite a todos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com o Ricardo, né? A gente já tem trocado algumas figurinhas aí, já tem um tempinho, né, Ricardo, tanto nos congressos, como também com as nossas residências, né, Ricardo lá no Rio de Janeiro, com a residência aqui em São Paulo, né, Cecília também, minha parceira aí, que a gente troca muitas figurinhas no dia a dia. Então, hoje, atualmente, eu sou gestora enfermeira, gestora do centro cirúrgico, da unidade pré-operatória do Hospital Sírio-Libanês. Também sou coordenadora da residência de enfermagem, centro cirúrgico, CME e recuperação, e da pós-graduação também, centro cirúrgico, recuperação e CME, ambas da faculdade Sírio-Libanês, né, de Ciências de Saúde Sírio-Libanês. Né? E tenho uma experiência vasta aí em cirurgia robótica, né? Então, sou certificada também pelo IRCAD, né? Tive a oportunidade de fazer o meu treinamento em Strasbourg, na França, né? Onde eu fiquei 15 dias, né? Eu falo que foi um curso de imersão mesmo, né? Onde isso foi em 2008, né? Quando nós iniciamos a cirurgia robótica aqui no Brasil. Então, eu falo que eu sou da primeira onda, né? Então, já vieram muitas ondas depois disso, né? Então, a gente quebrou muito a cabeça no começo, né? Onde ainda não existiam os protocolos, né, definidos, ainda não tinha profissionais formados, nem com conhecimento nessa área, né? Então, eu falo que foi muito difícil, mas também hoje eu me sinto privilegiada por ter iniciado, né, junto com a equipe da instituição a qual eu atuo, todo esse aprendizado, né, nessa nova tecnologia que tem sido assim uma avalanche, né? Não somente com o sistema que é o mais comum, que é o da Vinci, né? Então tem outras tecnologias no mercado, para cirurgia ortopédicas, e outras tecnologias, né, que têm vindo aí com bastante força, e por isso a gente está aqui, né, para compartilhar com vocês a importância da gente estar se aprimorando e se aprofundando no conhecimento para a gente poder oferecer a melhor assistência e entrega mesmo excelente para os nossos pacientes e os clientes que nos procuram. Muito bom, Dani, isso mesmo, né? Vou abrir para o professor Ricardo Menezes para falar um pouquinho de você também, professor, e aí a gente começar aí com as perguntas que já estão acontecendo aqui, a gente está recebendo aqui nos bastidores também. E, pessoal, façam perguntas, aproveitem esses dois titãs, essas duas referências, para tirar dúvidas e esclarecer aí essa equipe multiprofissional que hoje está entrando, né, com tudo aí na assistência. Professor, por favor. Boa noite, Cecília. Boa noite, Dani. É um prazer estar falando não só para vocês, mas como para muitas pessoas no Brasil sobre cirurgia robótica. Eu tenho algumas experiências similares da Dani, não tenho tanto tempo em imersão de procedimentos robóticos, porque, como eu sou proveniente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente inicia a cirurgia robótica em 2019, então temos muito menos tempo do que a Dani, né, que tem uma trajetória imensa na cirurgia robótica, mas lá a gente tem feito um trabalho de coordenação do curso de residência em centro cirúrgico e centro de material, a qual os residentes têm imersão nos procedimentos robóticos, hoje em alguns, não em todos, né? E assim eu estou dentro da pós-graduação Lato Sensu, além da graduação, especialmente nesse segmento que a gente tanto gosta, que é centro cirúrgico, centro de material, né? Além daqui, eu atuo também como professor titular do Instituto Federal do Rio de Janeiro e tenho estudado algumas questões relacionadas ao procedimento robótico, como a gente tem discutido nessas lives e em alguns encontros, né, que a gente tem feito para poder aprimorar essa relação de conhecimento que tem sido fundamental nos dias de hoje. Legal, bacana.
bacana, professor. Então, vamos começar aqui. As perguntas estão chegando, tá, pessoal? Então, façam as perguntas, né? A gente tem um tempo limitado, mas as perguntas que ficarem a ver, a gente vai estar respondendo para vocês também, tá? Queria ver aqui com a Dani, perguntar, né, destacando aí a prática, né, correlacionada com a formação da cirurgia robótica, as instituições têm se preocupado e preparado suas equipes para essa atuação, Dani? Tanto o centro cirúrgico quanto o CME, tanto os profissionais, né, nos dois âmbitos. O que a gente tem percebido, posso falar um pouco da nossa experiência, mas também a gente faz uma troca, a gente faz parte de um comitê, né, que faz uma troca do que tem acontecido aí nas principais instituições aí de saúde. Claro que assim, hoje o mercado ele traz, né, as residências, cursos de pós-graduação, então a gente tem procurado trazer esse conhecimento para esses profissionais que procuram se aprimorar. Mas as instituições de saúde, elas buscam o seu próprio treinamento e a própria capacitação da equipe. Como a gente tem feito? Claro, que nem eu fui fazer um treinamento fora do país para poder trazer todo esse conhecimento, essa tecnologia para dentro da instituição e assim a gente capacitar a nossa equipe. Né? Porque antes não tinha, que nem o professor Ricardo trouxe, não tinha essas formações, não tinha esses profissionais, né, ainda formados, e a tecnologia estava muito nova, mas hoje a gente já tem instituições, né, que oferecem essa capacitação e essa formação para esses profissionais. Mas as instituições, elas buscam capacitar a sua equipe. Hoje nós continuamos capacitando a nossa equipe, tanto de centro cirúrgico quanto de CME. Então, se a gente tem atualização da tecnologia, upgrade, a gente traz a empresa que faz a atualização e a gente busca também fazer essa atualização continuada. Né? Então, a gente avalia a necessidade da equipe, que seja semestralmente ou anualmente, e a gente atualiza juntamente com a empresa e com esses profissionais que também já se atualizaram, já se formaram aí no mercado, né, relacionado aos cursos de pós-graduação e de residência que tem hoje disponíveis. Né? Mas a instituição acaba mesmo se preocupando em ela mesma formar, capacitar esses profissionais para a gente conseguir atuar de uma forma mais segura com essas tecnologias para junto dos nossos pacientes. Assim, nós temos uma outra pergunta aqui, que eu não estou conseguindo ver quem fez a pergunta, mas estou pedindo um auxílio aqui, né? Que a tecnologia às vezes precisa do apoio. Quais os maiores desafios na limpeza e esterilização das pinças do robô? É o Fausto Jason que está perguntando, Dani, qual é o maior desafio? Pensando aí, né, que hoje é uma pinça de maior desafio aí na CME, né? Que é a pinça robótica. Que ela tem essa capacidade de girar os 360 graus e todos esses fios que passam por dentro, né? Então, eu acho que ainda mais a haste, que é longa, né? E a gente sabe que acaba tendo essa sujidade dentro. Então, acho que o maior desafio é pela particularidade e especificidade da pinça. Então, as instituições que fazem a aquisição de equipamento, então, elas precisam também investir nas tecnologias, né, para a realização da limpeza dessas pinças. Né? Então, eu acho que isso é um desafio, não somente em questão de orçamento, mas também de conscientização das equipes que atuam diretamente no cuidado desses materiais, né, de saber que a gente não é somente o cuidado direto ao paciente que é importante, né, ele é muito importante sim, mas esse cuidado indireto que a gente oferece através da limpeza, de uma limpeza eficiente, né, dos nossos materiais, ele precisa estar muito claro para a equipe que atua com esse no CME. Né? Então, eu acho que o maior desafio é, sim, você conscientizar a equipe de que todos os processos, todas as etapas, elas precisam ser seguidas corretamente, sem burlar nenhuma fase,
que a partir do momento que você bula alguma fase, o risco ele está super inerente, né? E, em contrapartida, a instituição também, né, conseguir investir em tecnologias, em realização de testes ATP, que seja por amostragem, mas para a gente confirmar a eficácia da limpeza desses instrumentais. Obrigada, Dani. Obrigada, ótima explanação. Vou fazer uma pergunta aqui para o professor Ricardo, que chegou aqui para a gente. Quais são as tendências para a formação do enfermeiro robótico, professor? Pensando aí que hoje tem uma equipe multiprofissional também envolvida aí no processo, né, da cirurgia robótica, né? Olha, existem inúmeras tendências para a formação do enfermeiro robótico, porque a formação do sistema robótico, ela está posta, né? E não existe uma forma que a gente encontre hoje uma padronização no país para que a gente dê margem ao que eu preciso formar para o sistema em termos do número de incursões que esse enfermeiro precisa estar para cada sistema robótico. Quando eu estou falando sistema robótico, estou falando ou dentro do sistema da H-Stratner, ou dentro do sistema da Medtronic, ou dentro do sistema da CMR. Então, nós não temos isso ainda consolidado, mesmo que a gente encontre dentro do Conselho Federal de Medicina uma clareza para a formação básica e de especialista, tá? Então, o que a gente tem hoje no país, isso já é fato, acho que a Dani também entra com essa formação básica e depois com aprimoramento dentro das especialidades, e o que a gente não tem é concluir uma condição para todas as especialidades, tanto que a gente troca muito como enfermeiro nesse sistema, algumas adaptabilidades que o procedimento robótico tem levado, especialmente nas plantas físicas muito distintas das unidades de saúde, né? A gente não tem uma planta física padrão no país, a gente tem uma recomendação. E aí, quando eu olho isso em determinado local, isso faz com que a gente tenha algumas adaptabilidades, especialmente dentro do que o cirurgião aprende. Hoje, grande parte disso tem incluído barreiras, mas barreiras já narradas, tá? Narradas dentro das evidências, do que a gente tem lido a respeito. Uma barreira está relacionada à produtividade, para essa tendência da formação, que impede um pouco um aprofundamento mais a miúde dentro do que é necessário, do que esses enfermeiros precisam. A produtividade é um grande nó para o processo educacional. E a tendência, dentro desse viés, a gente tem um mercado, vamos dizer hoje, ultra neoliberal. A cirurgia robótica, ela ainda não é para todos, né? Se a gente pensar na extensão do país, dentro do que a gente tem de dados da Conitec, a gente observa que a cirurgia robótica ela não veio para essa margem de inclusão. Porém, eu não posso colocar só um lado da moeda, que a gente vai ter, eu creio que em pouco tempo, como a gente vai popularizar o sistema robótico dentro do que se criou. Porque quando a gente pensa no nicho internacional, nacional São Paulo, e no nicho do que se está criando internacionalmente na China e em outros lugares, o que a gente pensava como muita distância, hoje pode ter uma proximidade muito maior. Então, assim, eu penso que nós vamos ter uma tendência para a formação dos enfermeiros em determinados nichos de sistemas, conforme as unidades de prática, tá? Porque cada unidade de prática vai determinar qual é o nicho de sistema que mais se adequa à sua realidade, tá? Então, nós vamos ter enfermeiros robóticos com formações múltiplas. Nós não vamos ter um enfermeiro robótico com a formação em sistema. A gente vai ter enfermeiros robóticos com proximidade no sistema X, Y, Z, D, H, e isso vai fazer com que a gente entre em consenso como sociedade, tá? E uma tendência, e eu penso que é uma briga nossa como universidade, como polos de formação, é que a formação prática dos enfermeiros robóticos, ela tem sido grande viés de formação no país. Ela não é, hoje, uma garantia de formação de especialistas
como nós pensamos que deve ser esse polo de formação. Tanto que a Dani fala de um lugar que é da residência, eu também falo de um lugar da residência, nós falamos de outras formações de especialistas, mas para isso a gente tem que garantir um norte dentro das nossas deliberações legais, sabe? E essa é uma tendência. E eu vou complementar uma relação do desafio que a Dani falou anteriormente dentro da limpeza, que foi da pergunta. Um desafio que nós temos a nível nacional é o processo de padronização dentro dos itens de limpeza, sabe? Porque nós lidamos com o mercado e cada um tem um viés para esse processo de escolha. E como os nortes protocolares da limpeza do sistema robótico está posta, né, para a gente seguir, um dos grandes desafios é como padronizar isso a nível nacional, dentro de tantas unidades distintas no país que hoje tem acontecido o sistema robótico, sabe? Penso que é isso. Verdade, obrigada, professor Ricardo. Olha que bacana, né? É uma aula, praticamente, né, pessoal? A gente poderia ficar aqui discorrendo por horas, né? Pena que o nosso tempo é curto, mas a gente é só aprendizado. Pessoal, façam perguntas. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Quais foram os principais desafios no início da implantação do serviço que você vivenciou, Dani? Porque a enfermeira Janaíne Câmara, ela vai implantar, né, a robótica no norte de Minas Gerais, em Montes Claros. Pessoal, o futuro é agora. Olha lá, o robô está chegando, a cirurgia robótica está chegando em todas as regiões, né? Então, Dani, por favor. Olha, Janaína, o meu começo foi um começo um pouco diferente, porque eu não tinha base, né? Então, a base que nós tínhamos eram de vivências internacionais. E eles não traziam muito e nem compartilhavam muito conosco essa questão voltada para a enfermagem. Então, era tudo muito focado na área médica. Como é que o médico ia trabalhar no consultório? Então, eles não estavam muito preocupados com essa questão de limpeza, de instrumental, como é que a gente tinha que encapar o equipamento, como é que fazia a calibração das óticas. Isso foi um desafio que a gente foi aprendendo mesmo na prática. Hoje, a gente consegue fazer os benchmarks, né? Então, você pode trocar muitas ideias. Primeiro que a sociedade tem um comitê, né, de robótica, onde a gente trabalha numa grande equipe aí, né, que são representantes de muitas instituições de saúde e de educação, né, para a gente conseguir definir isso que o professor Ricardo trouxe, quais são os protocolos, como é que a gente tem que fazer isso da melhor forma, né? Então, isso não está muito claro mesmo, como o Ricardo trouxe, não está? A gente ainda precisa definir, né? E para isso a gente tem esse comitê onde a gente discute isso, mas você consegue pedir apoio não somente para a empresa que vai estar te ajudando na implantação, que hoje está tudo muito mais robusto, tudo está muito mais prático, porque já tem toda essa experiência que a gente passou. Então, assim, não se assuste e nem fique com medo, porque você vai ter, sim, da equipe, né, um respaldo muito grande, e já todos esses percalços que a gente já passou quando nós começamos, vocês não vão passar mais, né? Então, porque está tudo muito mais bem estabelecido. Mas ainda continua, como o Ricardo trouxe, cada instituição ter o seu protocolo próprio, né? E é isso que a gente discute no nosso comitê, né, Cécile? É verdade. A gente precisa padronizar isso, para que todas as instituições sigam meio que um checklist, ou que sigam mais ou menos um padrão que seja de implantação e de atuação das equipes frente às tecnologias que estão chegando aí no mercado. Não sei se eu consegui te ajudar, mas tranquilize o seu coração que você vai ter um respaldo hoje muito mais tranquilo do que os perrengues que eu passei no início, viu, em 2008. Legal, legal, né? Bacana estar falando. Pessoal, o nosso e-book, a Dani falou do comitê, os nossos e-book tem, assim, resposta para todas essas perguntas que vocês estão fazendo. Agora, vamos lá, uma que eu acho que é para o professor Ricardo, essa daqui, ó. Existe, a Janaíne, de novo, Janaíne, um abraço. Existe alguma legislação específica voltada para a atuação do enfermeiro na cirurgia robótica? Professor, vocês
Você, a Dani, Excelente pergunta. pergunta Excelente pergunta. ótima, hein? Pergunta ótima. Porque, assim, é, Janaína, durante um tempo eu participei da Câmara Técnica de Centro Cirúrgico pelo Rio de Janeiro. E vou dizer para você o quanto foi difícil estabelecer uma discussão dentro da Câmara Técnica a nível nacional para garantia de alguns que a gente chama de alguns preâmbulos legais, né? E, e a gente tem caminhado, vamos dizer, não tão dissonante daquilo que a equipe médica tem caminhado, apesar da gente precisar e carecer muito da questão do aspecto ético legal. Primeira questão é a gente não tem um reconhecimento desse nicho como uma especialidade da enfermagem perioperatória. Segundo, é assim, o primeiro parecer que desponta no Brasil foi o parecer de São Paulo número 3 de 2024 da Câmara Técnica de São Paulo, que até a Dani participou de uma live, né, Dani? A Dani teve na live, começou a discutir, e eles usam como base teórica, de argumentação teórica, muitos construtos que a gente tem discutido, inclusive o e-book lá da Sobec, que está eu e a Alessandra Bidala discutindo sobre alguns principais itens. E isso para a gente tem sido interessante porque, ainda que a resolução 518 do COFEN garanta que nesse campo de atuação nós temos que ser enfermeiros especialistas em centro cirúrgico, há que se definir um processo, vamos dizer, que garanta o que são os critérios mínimos, qual é a formação básica dentro de uma legislação nacional. Mas só para a gente ter uma ideia, em 2022, o Conselho Federal de Medicina ele regulamenta todo o processo de cirurgia robótica com essas atualidades. Então, se a gente comparar, regulamenta o quê? Ele regulamenta que tem que ser um hospital que tem que ser de alta complexidade, características ambientais, ele começa a falar sobre isso. Então, a gente não está, vamos dizer, dentro do ponto de vista legal, tão dissonantes dentro do período da implantação, mas a gente está urgente para que isso aconteça, entende? Essa relação paradoxa é onde a gente está. A gente tem só mais dois itens que nos engembra dentro do processo de cirurgia robótica. É a prática avançada de enfermagem, porque a gente tem conceituação de prática avançada de enfermagem, a gente tem resolução do Corém para isso, né? Para organizar que dentro da prática clínica, quando a gente traz benefícios para o doente, a gente tem investido muito em relação com os benefícios de posicionamento, de tudo que as evidências têm dito, nós somos uma prática avançada. Então, a gente pode pegar esse nicho de caminho de prática avançada para hoje nos organizar legalmente na cirurgia robótica, apesar de carecer uma resolução COFEN clara que diga o que é o enfermeiro de cirurgia robótica, o que é o técnico de enfermagem de cirurgia robótica, o que é a importância do instrumentador em cirurgia robótica, entende? É isso. Ótimo, ótimo, obrigada. Ótima resposta, professor, né? Mais embasado que isso, né? Dani, Dani, vamos ter mais pergunta aqui, tá, gente? Tem bastante pergunta, né? Janaíne, muito obrigada pela citação que você fez aí, pelas perguntas muito boas, né? Oi, pode falar, Dani, fica à vontade. Pode contribuir. O pessoal do Corém, né, São Paulo, né, entrou em contato, né, com a Sobec e a gente vai fazer algumas contribuições aí para a melhoria desse documento, porque ele está muito vago, né, a gente sabe disso, eu acho que vai ser essa luta aí que o Ricardo trouxe, né, mas eu acho que é um início, né, então em setembro eu estarei no congresso do COFEN, lá em Recife, para a gente falar um pouco disso também. Então, vou também precisar da ajuda de vocês aí para a gente levar algo bem mais sólido, para eles entenderem como vai ser COFEN, né? Para a gente levar algo bem mais sólido da nossa necessidade, para que eles entendam, e aí a gente tem uma abertura, né? Penso eu, que facilite a gente tentar regularizar isso daí da melhor forma.
Verdade, Eu Dani, né? A penso, gente Dani, que a está. gente Desculpa. Pode falar, Eu professor. penso Pode que a falar. gente tem como organizar, até via sociedade mesmo, como foi feito dentro de currículo mínimo, tá? Porque a gente precisa dar alguns caminhos dentro da atualidade. Você vê, a gente tem caminhado do ano de 2022, 2023, 2024. O que a gente tem de capítulo, livro, ele já tem algumas atualizações necessárias do que a gente tem, porque é tão louco a cirurgia robótica no mundo que hoje o que a gente estuda já está desatualizado. Eu me sinto desatualizado, eu me sinto nesse caminho um eterno aprendiz. Então, Dani, estamos juntos. Eu acho que o que for necessário, eu acho que a sociedade ela tem um caminho tão bacana, tão democrático para a gente poder se organizar e se estruturar e se dar a mão dentro de uma necessidade maior que é daquele que está dependendo da gente, que é o usuário, né? O usuário é o maior dependente dessas ações e da regulamentação disso tudo. É isso. Verdade, verdade, professor Dani, excelentes colocações. A Sobec está realmente, né? O Corém fez o contato, como a Dani falou, né? E assim, a sociedade, ela tem grande representatividade nacional e internacional, é a única sociedade que nos representa. Então, esse amparo, como o Ricardo está falando, né? Essa integração é muito importante, realmente, né? E é necessária, né? A Lisandra Lise fez uma pergunta aqui, ó, com relação ao posicionamento do paciente cirúrgico na robótica. Como cada palestrante pode explanar os seus protocolos por serem origens distintas, né? Um é o SUS e o outro saúde suplementar. Abraços. Obrigada, Lisandra, pela pergunta. Os nossos queridos palestrantes vão responder para você. Bom, hoje nós trabalhamos com uma avaliação de risco por posicionamento, né? Então, os nossos pacientes eles estão avaliados ainda no pré-operatório, né? E a escala que nós usamos é a escala de Moon, né? Que foi traduzida por uma enfermeira que atuou lá no centro cirúrgico do Sírio. E aí, com essa avaliação, a gente consegue verificar se o paciente ele tem um risco baixo, médio ou alto de desenvolvimento de lesão por posicionamento. Baseado nisso, nós criamos um protocolo de prevenção de lesão por posicionamento. Acho que eu já trouxe isso em alguma live, em algum momento, não me recordo se foi aqui na Sobec. E a Cris, né, a Cristina, ela traz isso também, né, bem forte, quando ela fala sobre a escala que ela traduziu, né? Então, esse protocolo, ele é um norteador para a equipe que vai atender aquele paciente. E nesse protocolo já está tudo estabelecido e escrito. Então, assim, o paciente vai ficar em qual posicionamento? Então, ele vai ficar em ventral. Então, como é que são feitas as proteções? As proteções são feitas, desenhado, literalmente desenhado e escrito, todos os posicionadores que a gente precisa usar, todas as películas de proteção que a gente precisa usar, para que norteie a equipe e nos respalde diante também, como eu estou falando de hospital privado, né? Então eu uso alguns recursos que têm custo, né? E eu preciso também respaldar essa minha assistência, a necessidade de uso desses dispositivos diante da operadora de saúde, né? Então, nós temos a avaliação de risco, que é feita, que é a MUNCO, e o protocolo de prevenção de lesão por posicionamento, que tem todos os recursos dispositivos, todos os dispositivos necessários para a gente evitar que esse paciente tenha lesão por posicionamento. E a gente tem também especificamente da cirurgia robótica, a gente tem todos os guias, né, que são também os nossos roteiros para a montagem de sala nas mais diversas cirurgias que nós atendemos. Não sei se foi claro, se respondeu a sua pergunta, mas se não, eu também fico aberta aqui. Obrigada. Obrigada, Dani, Ricardo, professor. É uma pergunta desafiadora,
Lisandra trabalha conosco, ela trabalha em padronização de produto para saúde, tem essa pegada, e eu fui anotando aqui algumas coisas, como professor tem que anotar para sistematizar o que que eu vou responder. Mas olha só, eu penso que a gente tem vários desafios, porque a gente está lidando com uma realidade diversa. Nós temos aqui, provavelmente, alguns hospitais do SUS que implementaram a cirurgia robótica. Então, tem alguns itens aqui que a gente tem que pensar em boas práticas e evidências, tá? Eu vou pegar o gancho da Camila de ter falado que nessa área não há improviso. Não tem como fazer improviso. Então, o que que a gente tem? Possibilidades, primeiro. O enfermeiro aí ele tem que ter um bom protocolo de layout de sala para saber qual o desenho que o sistema robótico vai ocupar para que evitem lesões desse usuário. Ele tem que ter um mapeamento claro de todo o POP dele, de todo o desenho de posicionamentos, que isso tem que estar bem claro para ele saber procedimento X, a minha posição mais agudizada é uma Trendelenburg com litotomia, ou eu tenho uma posição inferior, enfim, ele vai ter que ter isso bem claro. É, outro item é assim, quando a gente fala de posicionadores, polímero de viscoelástico, espuma, o que eu tenho disponível, aí é que está a questão. Qual é o dispositivo que eu tenho na minha unidade com a aplicação desse protocolo preditivo ou um protocolo processual, como a MUM, né, que é o caso do Sírio, que faz, que ele me dê um resultado de validação de score, porque a partir disso é que eu vou poder estipular se eu tenho um resultado de conformidade ou não. Por quê? Quando a gente observa algumas unidades, tem unidades que trabalham com espuma, mas não é qualquer espuma, eu tenho que ter densidade dessa espuma, especialmente quando é uma cirurgia torácica, entende? Então, assim, a partir disso, se eu escolho uma escala, né, e aí a gente, vamos dizer, coloque ou a MUM ou a ELPO dentro disso, qual é o resultado de conformidade que eu tenho após isso? Então, o processo de implementação do protocolo, ele envolve a discussão com o pessoal da padronização, do que eu posso ter na minha unidade, qual é a prática que eu vou implementar e a avaliação desse resultado após todo um período de implantação. De repente, até eu esteja respondendo a pergunta lá da menina que está implementando lá no seu primeiro ano, que depois desse ano todo você tem que avaliar. Tive lesão, tive acotovelamento de algum sistema, tive problemas em relação a esses posicionadores, eu retirei algum item que foi padronizado ou recomendado, todo mundo passou por isso, né? Muitas unidades implementaram o colchão a vácuo, né, como se fosse a última bolacha do pacote, né? E aí alguns enfermeiros começaram a avaliar, nossa, é muito rígido, é incômodo, isso não deu certo, entende? Para você ter esse critério de escolha. Então, o formato de bolo, ele não existe. Existe o que a gente tem de protocolo e avaliação de gestão, de indicador. O que que é esse indicador após um ano de implementação do procedimento robótico? Ele está dizendo para mim como resultado de boa performance desses elementos todos. Eu acho que eu tentei fazer um resumo bem resumidinho, dentro do tempo que é super limitado, né, Cis? É que aí a gente tem um tempo que é o nosso Infelizmente, né? algoz, né? A gente ficaria aqui a noite toda, né? Assim, ó, pensando no tema do nosso 14º simpósio, que é a sustentabilidade, né, no CME, o que que a gente poderia, assim, falar um pouco a Dani, né, e o Ricardo sobre a sustentabilidade na cirurgia robótica? Então, como que a gente poderia trazer esse tema pensando aí, né, nos insumos, né, em tudo que todo aquele cenário dentro da sala cirúrgica, no CME também. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente. Olha, esse é um grande desafio, né? Sustentabilidade, ainda mais dentro do centro cirúrgico, mas tem que dizer que cada instituição pensa com relação a isso. Nós temos coleta seletiva, e se a gente pensa, a gente acaba direcionando esses
insumos que são recolhidos para algumas atividades mesmo de ação social, né? Então, é bem bacana algumas coisas, tipo as mantas que a gente recolhe, alguns tecidos que já não são mais que lavam, que a gente trabalha com muitos descartáveis, né? Eu acho que isso é um grande desafio aí, que as instituições privadas acabam trabalhando com muitos descartáveis, mas a gente consegue recolher muitas coisas que são limpas, né? Que ainda não tiveram contato com fluido, nada disso, e a gente direciona para essa ação social, que é confecção de bolsas, confecção. Até no último congresso, vocês viram que deram aquela sacolinha que é feito com SMS. Então, assim, a gente também faz isso, a gente tem um projeto social que chama Abraço Seu Bairro, onde esses materiais são direcionados e são feitos muitas, seja bolsa, necessário, eles acabam usando nessa parte artesanal, mas que é artesanal, mas que a gente consegue usar. Eu tenho a minha que eu carrego, eu tenho a minha bolsinha que é feita de retalhos de tecidos do hospital, tem o logo do hospital, eu acho super bonitinha, e a gente usa mesmo como a minha necessaire, né? Mas tem outras finalidades também, caixas de papelão, que eles acabam tendo acordo com alguns recolhedores, né, que eles recolhem, depois vendem isso, né, para o seu recurso, mas, em contrapartida, o hospital ele acaba acompanhando esse profissional que recolhe, vende esses resíduos, papelão, para ver se, porque muitas vezes eles são usuários de drogas, né, e eles acompanham para ver se eles estão distantes disso, estão conseguindo fazer o tratamento. Então, tem toda uma parceria, sim, de ação social, de sustentabilidade com esses recursos, mas eu acho que ainda falta muito, para ser bem sincera. A gente faz alguma coisa, né? Mas eu acho que a gente tem oportunidade de fazer muitas outras coisas voltadas para isso, porque o centro cirúrgico, o CME, nós somos um ambiente super rico em descarte de descartáveis, assim, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade de trabalhar nesse sentido, mas eu acho que o caminho aí está acontecendo, eu acho que a gente está transitando nesse caminho, mas eu acho que ainda a gente pode fazer muito mais. Bacana, Dani, bacana, né? Professor, por favor. Olha só, é uma pergunta de um foro até político. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando, vamos colocar dentro da temática do Congresso, porque se o Congresso ele fala de processamento desses itens que são, vamos dizer, difíceis, e cada fabricante me dá uma regra de processamento, número de vidas, e também um sistema de avaliação, porque um fabricante me dá uma avaliação que eu posso ter a presença de um enfermeiro, outro fabricante, eu não vejo essa figura. Então, eu penso assim, o que eu vou falar dentro dessa live, ela é um desafio para as empresas e para dentro do sistema público, ela não está nem para dentro do repensamento das nossas práticas. Primeiro, a gente tem que pensar o quanto de vida útil essas peças elas têm para eu poder ampliar isso em termos de processamento seguro. Tá? A gente começou com um sistema que me permitia um número baixo de processamentos, as empresas aumentaram pela relação de custo, mas eu tenho que saber a viabilidade disso. E para onde essas empresas, o que essas empresas têm pensado no retorno de peças que possam ser aproveitados? Tem pensamento, tem reflexão disso? Temos como colocar isso numa mesa, as grandes empresas, e pensar em como fazer esse recall desse... Eu estou falando recall do material, temos como pensar nisso, o que pode ser reaproveitado desse grande lixo, que é um lixo imenso. Temos que pensar também que o sistema de custo de um sistema robótico não é um sistema barato. Quando eu penso na implementação de 13 milhões num sistema, só o robô me custa isso, qual o grau de sustentabilidade disso para a política do hospital, que o Alvin Toffler já disse há muito tempo atrás que já se tornou uma indústria? Então, a redução
de custo operacional da implantação de sistemas robóticos, ela tem que acontecer para um processo de sustentabilidade, entende? Sustentabilidade dentro da relação de custeio total do hospital, né? É, e a gente tem que pensar em termos da adaptabilidade como desafio dos sistemas de barreira que a gente tem atualmente. Porque a grande parte dos sistemas de barreira, eu devo estar apresentando alguma coisa lá na SOBEC a respeito disso, vamos dizer, a gente poderia estar investindo mais na celulose, poderíamos, qual o investimento das empresas para a redução do propileno, sabe? Que me produz um grande volume de lixo, de resíduo, né, infectante com peso muito maior. Então, a política governamental hoje ela está diretamente atrelada às práticas internas de cada unidade de saúde. Nós só somos reprodutores disso, sabe? Enquanto não tiver investimento é, é, em termos de impostos, em termos de custeio disso, a gente não tem uma modulação hoje nas nossas práticas internas, entende? Então, assim, o pensar processo de gestão e trabalho é fundamental dentro do aproveitamento, mas o pensar político ele tem que acontecer, porque senão a gente acaba não chegando nessa condição temática que o Congresso pensou. Como ter a sustentabilidade sem não ter envolvimento político? Eu tenho que trazer, sim, eu tenho que trazer as pessoas, eu tenho que trazer o cara da Anvisa, eu tenho que trazer político. E aí a sociedade ela deixa de ter uma concepção, só uma concepção técnica, e ela passa a ter uma concepção também política, e ela tem uma concepção política, mesmo que o viés dele de eixo não seja esse, mas é um pensamento meu, o hergiano, sabe, que penso dessa maneira de colocar alguns empresários para poder pensar dentro disso, dentro do futuro, porque o futuro ele está predito em algumas características. Eu não preciso estar verbalizando isso, porque as nossas igrejas já devem dizer muita coisa, entende? Então é isso. Então a gente tem que pensar nessa política assim, mas num nível político nacional bem maior, tá? É isso. Obrigada, professor. Obrigada, Dani. Nós vamos ter uma mesa lá no 14º Simpósio do Comitê Robótico com as 3 plataformas de cirurgia minimamente invasiva. Então, olha aí, já tem um tema aí para a gente discutir com eles lá, hein, pessoal? E aí, olha, tem uma outra pergunta aqui, que eu vou perguntar para os dois, né? Como que é o treinamento do profissional para atualização, capacitação na cirurgia robótica e como tem sido a participação do técnico de enfermagem nesse contexto, né? Na sala de cirurgia, né? Todo o processo. Quando a gente fala de capacitação da equipe, o técnico de enfermagem ele já está envolvido nisso, tá? Atualmente nós temos todos os enfermeiros do centro cirúrgico são capacitados para o atendimento na cirurgia robótica, mas nós temos um grupo de expertise que a gente fala, né? Então nós temos um grupo menor de enfermeiros e um grupo menor de técnicos. Eles são capacitados juntamente com os nossos próprios enfermeiros referentes, que também fizeram uma capacitação fora do país. Então, eles são capacitados por esses enfermeiros juntamente com a empresa, né? E nós fazemos a atualização continuada, tanto dos enfermeiros quanto dos técnicos de enfermagem semestralmente. A gente vai trazendo as novidades, se a gente teve upgrade do equipamento, da tecnologia, e se teve necessidade de melhorar ou alterar algum layout da sala, ou algum posicionador específico que chegou. Então, a gente vai fazendo conforme demanda mesmo, mas é a nossa própria equipe quem faz essa atualização e nós já envolvemos esses técnicos que são os referências da cirurgia robótica. Assim como os instrumentadores cirúrgicos, né? Que é uma equipe que trabalha muito próximo a gente. Então, nós fazíamos essa capacitação aí específica para os instrumentadores cirúrgicos. Então, a nossa ideia é que
juntamente com essa capacitação aí dos técnicos e enfermeiros do centro cirúrgico, a gente já envolva esses instrumentadores que atuam diariamente dentro do nosso serviço com a cirurgia robótica. Porque se a gente abrir isso para todos os instrumentadores do corpo clínico, a gente não dá conta mesmo, porque eles têm uma sede muito grande, eles me pedem demais para a gente fazer cursos, mas a gente também não tem perna para isso. Então, a gente inclui somente esses instrumentadores que atuam diariamente no nosso serviço, e eles acabam sendo capacitados e treinados junto com a nossa equipe. Obrigada. Professor? Vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas para tentar responder essa pergunta, que não é uma pergunta também fácil. Porque a capacitação, vamos lá, para eu ter isso dentro da inserção, hoje todos os sistemas robóticos eles já entram com a capacitação básica da equipe, que é para a parte operacional, básica, e que as unidades elas têm que definir o time de avaliação disso, porque o time de avaliação disso dentro das empresas é insuficiente para eu dizer que realmente a pessoa está apta ao procedimento, tá? Para dizer que ela está apta. Então, é o primeiro parte desse primeiro princípio, né? Eu tenho isso dentro das empresas, ela me fornece isso, né? Tem que ter a capacitação para posicionamento, que eu penso que é para ambos, tanto para enfermeiro quanto para técnico. Eu tenho que ter uma definição do que eu entendo como essa minha equipe técnica, ela tem uma formação básica ou uma formação avançada? Essa formação básica é para ele sabe operar com sistema, ele sabe entrar com sistemas de emergência, ele reconhece. E quando a gente fala para ele se capacitar, a gente não pode pensar que eu tenho um critério de seleção isso para a equipe técnica. Eu não posso colocar um cara na cirurgia robótica sem ele ter conhecimento básico de instrumental, cirurgia geral, não posso colocar ele sem conhecimento básico de material de vídeo de cirurgia. Então, esse pré-requisito, ele é um pré-requisito para ele se capacitar dentro dos procedimentos robóticos, sabe? E o sistema, propriamente dito, que vai fazer a formação interna, a gente tem por empresa, tem cursos no país que são subsidiados, eu não me canso, mesmo com o que eu tenho de formação, de buscar curso. Outro dia eu fui lá, encontrei Cecília num curso de formação de instrumentadores, estava eu lá no meio da plateia. O que você está fazendo na fila do pão? Estou olhando, estou vendo o que está acontecendo. Porque, e essa capacitação, a Dani tem razão, nem sempre a gente vai dar conta pelos avanços do sistema e o que as unidades têm trazido, sabe? E dentro do nicho técnico e de enfermeiro, vou dizer para vocês, a gente tem mais aporte para a formação desse enfermeiro, não avaliando a qualificação desses cursos, do que para nível técnico. Então, assim, para isso ainda, as unidades elas têm que criar, e eu anotei aqui, um levantamento dos temas de diagnóstico que são necessários para a capacitação dessa equipe e que a gente já tem. Eu participei de uma qualificação, de uma defesa de mestrado que fala sobre isso, qual é a essencialidade dos temas mais importantes que tem que ser abordados para a formação dessa equipe robótica. Foi um grande diagnóstico que foi feito, sabe? Então, assim, até nisso a gente tem que pensar para esse plano de capacitação. Não é só o sistema, sabe? Não é só o sistema, que é para eu poder entender isso e, de fato, avaliar o feedback. Estão capacitados a partir de quanto? Quanto essa equipe ela me faz um giro de sala mais eficaz? Ela conseguiu diminuir esse giro de sala? Ela está bem preparada? Em sistemas de emergência, quando acontecem, eventualmente quando acontece, como a equipe respondeu a um procedimento que converteu? Então, tudo isso faz parte da resposta de um processo de capacitação
que não é fácil e ele é contínuo, porque a produtividade cirúrgica ela é um desafio para os enfermeiros e educadores em campo. Todos que estão em campo sabem disso. Cecília está em campo, sabe disso. Dani está em campo no Círio, sabe disso. Eu que estou dentro do hospital universitário, sei disso. E depois do processo de implementação, está tudo bonito, tudo bacana, coraçãozinho, foi implementado. Discutem, às vezes, a inserção de procedimentos. Esse também é um outro desafio para capacitação, tá? Olha, agora vamos entrar com esse procedimento que a gente falou assim, ué, mas em que momento eu estava? Por quê, Dani? Eu creio que ainda a questão cultural do viés médico na discussão do que é importante para a relação clínica e diagnóstica ainda está no cirurgião. E aí nós ficamos à margem, aí eu não estou dizendo à margem, porque a enfermagem ela tem que estar à margem para poder correr atrás de se capacitar dessa nova inclusão, desse novo procedimento que está vindo com essa nova técnica. Então, isso faz parte, é um desafio, uma constante, que estipule-se que as educações permanentes das unidades de serviço sejam apoiadoras desses processos de capacitação e sejam mantenedoras desse processo. Cabe a gente a brigar por isso aí, porque a produtividade cirúrgica, ela contrapõe um processo educacional, porque produtividade é giro, é time, é rapidez, e educação não. Educar tem um outro time, e são times, às vezes, individuais. É isso. Professor, muito obrigada. Daniela, muito obrigada. Infelizmente, a gente já está chegando aqui no final, né, da live. Infelizmente, né, não esqueçam que no nosso e-book, no nosso 14º simpósio, vão ter perguntas, vão ter respostas para todas essas discussões ricas que a gente fez aqui. Gostaria que vocês dessem uma palavra para a gente finalizar a nossa live. E, assim, muito obrigada em nome da SOBEC, né, por vocês estarem aqui, por esse público maravilhoso que só brilhantou essa live, pessoal, com as perguntas. Eu queria agradecer. Por favor, Daniela e professor. De estar aqui com vocês, né? Eu me sinto honrada, junto com o professor Ricardo, Cecília também, né? Que são pessoas assim, referências nesse tema. E dizer para vocês que estão acompanhando aí, que estudem, participem dos congressos, das lives, né? Se formem, né? Para a gente conseguir esses profissionais que o professor Ricardo trouxe aí, né? Que consiga ser protagonista, que consiga, de fato, ter conhecimento para questionar e conseguir trabalhar lado a lado ali com as equipes cirúrgicas, que, de fato, isso é um desafio, isso sempre parte mesmo desse protagonismo aí da equipe médica, mas eu acho que a gente está no caminho, mas depende muito, né, da gente mesmo, enquanto profissional, se aprofundar no conhecimento, né, e conseguir ganhar campo, ganhar espaço, né? Então, e esse respeito é só no dia a dia e a gente se aprimorando e estudando. Então, é isso aí, não desistam, o futuro é agora, né, Cecília? O futuro é agora. O futuro é agora e a gente não tem como voltar a retroceder com relação a essas tecnologias e cada vez mais isso vai ganhar espaço aí no mercado de trabalho, nas áreas, no campo, nas instituições de saúde. Querida Dani, obrigada, professor. Vou ser bem rapidinho, que eu sei que a gente já está com o time corrido, mas eu digo o seguinte, a cirurgia robótica ela reforça algumas práticas que foram perdidas há um tempo atrás, né? Do enfermeiro como enfermeiro administrador, do técnico circulante com uma função administrativa, e de uma baixa qualificação de instrumentadores. Então, ela ressignifica todo esse processo. Trazer isso, ela só reforça as boas práticas que nós temos. Trazer isso reforça aquilo que existe já de potencialidade dentro das instituições que pensam em trazer esse tipo de procedimento à baila e discutir isso. Nos cabe fazer uma força
não só política dentro dessas unidades, mas também dentro das instituições que a gente tem trabalhado, assim como as instituições de ensino. As instituições de ensino precisam garantir pelo menos um mínimo de discussão dessa prática que hoje ela está muito distante da realidade nacional, mas em um período muito menor, que não é o período nosso humano, é o período do ciclo evolutivo, ela vai estar ampliada e estendida. Então, discutir isso, falar sobre isso, é falar sobre realmente a concepção do agora, que é a concepção futura. É isso. Obrigada, professor. Obrigada, Dani. Obrigada a esse público maravilhoso que acompanhou a gente até agora. Pessoal, sigam a nossa rede social da SOBEC, acompanhem os cursos, vejam os descontos e vamos nos encontrar lá no 14º Simpósio. Um grande abraço, boa noite, bom descanso a todos. Muito obrigada.